E aí galera, grande mestre Evandro Barbosa aqui, e hoje eu vou iniciar uma nova série aqui no canal. Recentemente eu liberei aqui pra vocês algumas séries do Chessflix feitas por grandes mestres e fortes jogadores do Brasil, e muitos dos inscritos pediram que eu criasse uma série contando a história de cada um desses grandes mestres e fortes jogadores. Pensando nisso, eu vou iniciar essa série aqui hoje. Bom, então, para apresentar para vocês cada um desses jogadores, primeiro eu preciso falar um pouco sobre o título de Grande Mestre de Xadrez. Bom, o título de Grande Mestre é o título máximo do xadrez, é um título sonhado por muitos jogadores, mas que apenas um seleto grupo de jogadores aqui do Brasil conseguiram conquistar. No Brasil, 14 jogadores conseguiram conquistar o título máximo do xadrez, que é o título de Grande Mestre. São jogadores que realmente dedicaram a vida inteira ao xadrez, treinando milhares de horas e disputando vários torneios internacionais para conquistar, assim, esse título. São jogadores que realmente sabem todas as sutilezas do jogo e que conquistaram resultados no campo de batalha. Isso é algo bastante importante, porque para você saber se uma pessoa ela é realmente especialista em um determinado assunto, basta você olhar para os resultados dela. E todos esses jogadores que eu vou apresentar aqui para vocês conquistaram resultados incríveis para alcançar, assim, o título de Grande Mestre. Bom, há um tempo eu fiz um vídeo aqui para o canal explicando quais são os requisitos para conquistar o título de Grande Mestre, mas eu vou explicar para você aqui que não viu esse vídeo, eu vou deixar o vídeo até aqui um link, aqui algum card para que você possa ver todos os detalhes, mas eu vou explicar rapidamente o que é preciso para conquistar o título de Grande Mestre. Bom, primeiramente, o jogador ele precisa alcançar 2.500 pontos de rating FIDE, que é o rating internacional, que você só conquista esse rating jogando torneios internacionais. Então, aquele rating lá do chess.com, do Lichess, ele não vale, tá? Tem que ser o rating FIDE, o rating internacional. E assim tem que chegar em 2.500 pontos de rating, que não é nada fácil chegar nesse rating. E além disso, de conquistar os 2.500 pontos de rating, é necessário fazer 3 performances em torneio, que são chamadas de normas. Então, a partir do momento que o jogador faz essas 3 normas, que são performances em torneios internacionais, com um rating acima de 2.600. Então, você tem que fazer uma performance de 2.600, bem acima daqueles 2.500 de rating, então é bem difícil fazer essas normas também. E no momento em que o jogador atinge esses requisitos, ele pode pedir o título de Grande Mestre. Ele conquista assim o título de Grande Mestre, certo? Bom, nesse vídeo que eu fiz há um tempo tem todos os detalhes, explicando todas as titulações, mas basicamente para alcançar o título de Grande Mestre é necessário esses requisitos, certo? Bom, e para começar aqui a nossa série, eu vou começar apresentando aqui para vocês um grande mestre que hoje ele é o número 2 do Brasil, que é o grande mestre Luiz Paulo Suppi. Então, muitos dos inscritos aqui do canal já conhecem o Suppi, já maratonaram algumas das séries que eu liberei aqui para vocês, mas eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da história do Suppi, analisar uma das melhores partidas dele e também ir mostrando para vocês algumas das particularidades do jogo dele, o estilo de jogo dele, tudo que eu sei que eu posso passar para vocês aqui sobre o grande mestre Luiz Paulo Suppi. Bom, então, primeiramente, o grande mestre Luiz Paulo Suppi, ele nasceu em Catanduva,
em 1996, ele tem 23 anos, e ele se tornou grande mestre no ano de 2017, ele foi o 14º grande mestre brasileiro. Na lista de março de 2020, o SUP ele é o número 2, né, do ranking nacional, e ele tem agora o rating de 2.570. E algumas das principais conquistas do grande mestre Luiz Paulo Supp, ele já foi 7 vezes campeão brasileiro de categorias, nas categorias sub-12, 14, 16, 18. Eu lembro que alguns dos anos, inclusive, o Supp ele subia de categoria. Eu lembro que em algum brasileiro que eu tava jogando no sub-18, ele era sub-14, ele subiu para o sub-18, inclusive a gente jogou nesse ano, nesse brasileiro sub-18, ele com 14 anos ali. Alguns outros títulos aqui do SUP, né? Ele já foi campeão pan-americano sub-16 e também campeão pan-americano sub-20, né? Inclusive, a partida que eu vou analisar com vocês foi uma partida decisiva desse pan-americano juvenil, pan-americano sub-20 que ele ganhou, que ele fez uma das normas de grande mestre, uma partida muito interessante essa. Bom, então, bora começar aqui a análise da partida que eu separei aqui, que inclusive eu conversei com o Supp e perguntei qual a partida que ele considerava uma das melhores dele. Ele falou dessa partida, na verdade ele falou que ele foi bem humilde, na verdade, falando que não tinha partidas boas, né? Mas que essa ele achava interessante. Na verdade ele tem várias partidas boas, só que essa aqui realmente é uma partida muito boa, que ele jogou contra, ele estava de brancas, né? O grande mestre Luiz Paulo Supp de brancas, contra um jogador de Cuba, que também é grande mestre hoje, chamado Carlos Daniel Albornoz Cabreira. Então, nessa época, nenhum dos dois era grande mestre, os dois estavam buscando ali o título de grande mestre, né? A partida dela foi em 2016. E nessa partida fica claro algumas das características do jogo do Supp. Eu já vou adiantar aqui para vocês algumas dessas características, né? Então, assim, o Supp, ele é um jogador, assim, ele é realmente muito estudioso, né? Então, ele realmente treina várias horas de xadrez por dia. Então, ele deve, em alguns períodos, treinando 10 horas por dia. Ele treina muito xadrez, conhece muito xadrez. Então, assim, todos os livros que eu falo, assim, o Supp ele já leu, já estudou, então realmente ele conhece muito xadrez, é um jogador clássico, já estudou, assim, todos os clássicos, assim, os livros clássicos, então a história do xadrez, os campeões mundiais também. Isso reflete muito no estilo de jogo dele, porque ele é um jogador muito completo, né? Eu considero o Supp um jogador muito completo, que ele consegue jogar no mesmo nível em todas as fases do jogo, tanto na abertura, no meio-jogo, nos finais, em posições dinâmicas, posições de ataque, posições no jogo mais posicional. Então, assim, eu vejo que no jogo dele uma das principais características é esse equilíbrio em todas as fases do jogo. É um jogador bem clássico e que ele consegue manter o mesmo nível em todas as fases. Vocês vão ver isso nessa partida, como ele domina bem vários elementos assim de uma partida de xadrez, né? Bom, então, começando aqui, o Supp ele iniciou essa partida com um C4, uma inglesa. Então, cavalo F6, cavalo C3, G6 e agora E4. Bom, então vai levar para uma posição de uma defesa índia do rei. O lance E4 ele evita algumas posições como a Grunfeld, né? Então essa é uma das vantagens dessa ordem de lances. E agora, depois de D6, as pretas jogaram uma defesa índia do rei e o Supp escolheu essa variante com G3, que é conhecida como sistema Botvinnik, em que as brancas vão jogar a estrutura com os peões em C4, D3 e E4. Bom, então aqui veio E5, um lance bem típico da defesa índia do rei, cavalo de G, E2, roque, A6 e agora D3. Bom, então
O sup ele leva para essa estrutura que eu tinha falado, com C4, D3 e E4. É uma estrutura bem interessante de jogar contra a defesa em dia do rei, nessas posições de inglesa. O branco ele fica com um centro muito sólido, né? As pretas não conseguem contra-atacar no centro com D5. E por isso, em muitas posições, as brancas podem pensar em atacar nas alas, principalmente na ala do rei. Um plano bem característico desse tipo de posição é jogar, por exemplo, com H3, bispo E3, dama D2, assim terminando o desenvolvimento e podendo jogar com F4 e F5. Isso acontece em muitas partidas desse sistema Botvinnik contra a defesa índia do rei. Bom, o último lance das pretas, o A6, ele merece uma consideração aqui porque parece apenas uma perda de tempo fazer o lance A6, mas as pretas possuem um plano aqui. O plano das pretas é poder jogar com C6 e B5 em muitas posições, para assim começar a criar contra-jogo na ala da dama. Bom, então aqui o sup fez D3, C6, que é o plano das pretas, e agora B4. Bom, esse aqui é um lance bem interessante que assim, que eu acho que já demonstra um pouco essa característica que eu estava falando para vocês, né, do sup ser um jogador bem completo, um jogador clássico, né, que tem esse conhecimento das partidas clássicas, de grandes jogadores, né, que aqui as pretas querem fazer B5. Então, a maneira mais natural de jogar nessa posição seria, de repente, buscar o plano de fazer F4, né? Igual eu falei, jogar com H3 para fazer F4. Só que depois de B5, as pretas começam a criar contra-jogo na ala da dama. É uma posição possível de ser jogada, tá? Dá para jogar esse plano, jogar com bispo E3, dama D2 e F4. Mas esse plano do sup, ele funciona muito bem contra a ideia de B5. A ideia de B5 das pretas, né? Já vai ficar mais claro qual que é o plano dele. Aqui depois de C6, só um detalhe, se as brancas fazem A4 para impedir o B5, então as pretas podem jogar A5, com a ideia de cavalo A6 e cavalo B4. Então o cavalo ele ganha uma forte casa ali em B4 e o contra-jogo das pretas ele vai ser forte aqui na ala da dama. Bom, então qual que é a ideia desse lance? O B4, né? A ideia não era atacar na ala do rei. Por que ele está fazendo B4 agora? É que ele está justamente lutando contra as ideias do adversário. Então ele jogou aqui B5, o adversário do sup, e agora veio A4. Então aqui o preto ele já tem que tomar uma decisão depois do A4. E não é uma decisão tão simples. Porque, por exemplo, se tomar em A4, então é possível jogar torre A4 e o peão de A ele já é uma debilidade, ele é um problema na posição das pretas. E se jogar, por exemplo, B toma C4, então D toma C4 e agora o peão de D6 é um problema para as pretas. Esse peão está atrasado e ele vai ser um alvo aqui. O branco pode jogar com dama D3 e começar assim pressionar esse peão de D6. Então, basicamente, essa era a ideia do B4, né? Ele já sabia que o preto ia jogar com B5 e aí ele fez essa ideia de jogar com A4. Então, aqui as pretas fizeram C5, que já é um lance um pouco suspeito. Esse C5, ele deixa a casa D5 bem fraca, então em algum momento as brancas vão poder usar essa casa. Então, seguiu aqui B toma C5, B4, cavalo D5, D toma C5, né? O cavalo das brancas fica bem forte na casa D5, bispo E3, já tocando no peão de C5, e agora dama D6. Bom, aqui é um momento bem interessante da partida, porque as pretas fizeram dama D6, defendendo o peão de C5, e a ideia das pretas é jogar cavalo C6 e cavalo D4, também tentando ocupar uma casa fraca, que é a casa D4. Se as pretas conseguem fazer esse cavalo C6 e cavalo D4, então o preto vai conseguir uma boa posição. Só que nesse momento o sup ele faz um lance que é muito forte mesmo, aproveitando de temas táticos na posição. Então aqui ele começa a usar aquela parte do jogo dinâmico, né? Então é o que eu comentei com vocês também aqui no início sobre o estilo de jogo do sup, que ele consegue combinar assim elementos do jogo posicional e elementos do jogo dinâmico muito bem no meio jogo, né?
Então, aqui depois de dama D6, ele faz o lance D4. Bom, esse lance aqui, não sei se você, quem tá assistindo, se imaginou fazer esse D4 nesse momento. Depois deixa aí nos comentários quem viu o D4, quem pensou em fazer o D4 nesse momento, mas não é um lance nada óbvio fazer esse D4. Ele vai tentar explorar o fato do bispo de G2 poder criar alguns ataques na torre de A8 em muitas posições, que vai acabar abrindo essa diagonal. Então depois de D4, qual é a ideia? Se jogar E toma D4, então é possível jogar E5. E agora vai ficando mais clara a ideia, porque é possível jogar, por exemplo, cavalo por F6 e tá caindo a torre em A8. Então dama por E5, bispo F4, é forçado jogar dama por E5, bispo F4 ataca a dama E6 e agora tem um lance cavalo por F6 e bispo por A8. Então aqui, aproveitando esses elementos táticos da posição, dá certo fazer o D4. E no caso de C tomar D4, como foi jogado na partida, então é possível jogar aqui cavalo toma D4. Novamente, com a ideia de poder abrir essa diagonal para o bispo de G2 e aí criar temas táticos na torre de A8. Se, por exemplo, aqui as pretas aceitam esse sacrifício, jogando E toma D4, então tem E5, garfo, forçado toma em E5, bispo toma D4, dama D6 e de novo vai ter o tema, um ataque descoberto. É possível até jogar C5 primeiro e agora bispo F6 e cavalo por F6 e tem o tema do ataque descoberto ganhando a torre de A8. Então essa é a principal ideia tática, por esse motivo que o lance D4 ele funciona e é um lance muito forte mesmo nessa posição. Bom, então veio C D4, cavalo por D4, cavalo G4, então ameaçou jogar cavalo por E3, cavalo B3 e agora cavalo por E3. Bom, outro momento interessante aqui, depois de cavalo por E3, isso aqui tem a ver também com essa questão do jogo dinâmico, de ver a atividade das peças. Depois do lance cavalo por E3, assim, parece natural tomar de cavalo, para não ficar com os peões dobrados na coluna E. No entanto, se as brancas jogam cavalo por E3, dama por D1, torre por D1, então aqui o preto ele não vai enfrentar tantos problemas, porque o preto ele tem um par de bispos, a estrutura de peões das brancas ela tá debilitada já, e o cavalo saiu da forte casa D5. Então aqui o sup ele fez F por E3. Apesar de ficar com uma estrutura de peões feia, uma estrutura de peões debilitada, as peças das brancas estão muito ativas nesse momento. Bom, então aqui veio torre D8, C5, e outro detalhe é que os peões aqui dobrados, eles controlam casas importantes, tá? Casas centrais. Então esse é um outro motivo dessa troca jogando F por E3. Bom, então aqui C5, dama F8. O lance C5 ele libera espaço para de repente colocar uma peça em C4. O branco ele tem um peão passado de C também. Então veio dama C2, ligando as torres. O branco está com uma vantagem no desenvolvimento. Cavalo C6. Olha só que interessante essa posição. Se o peão não tivesse na casa E3, controlando D4, muitas vezes as pretas poderiam colocar um cavalo em D4 aqui. Então veio o cavalo B6, torre B8. Bom, e aqui um momento assim que eu acho que ele avaliou muito bem nessa posição. É porque o cavalo em D5 parecia ser a melhor peça das brancas. Realmente o cavalo estava muito forte. Só que ele joga cavalo B6 e cavalo toma C8. Ele troca por um bispo que aparentemente não estava fazendo nada em C8. Mas a ideia desse lance é que agora as brancas vão poder ativar o bispo de G2, o bispo de casas brancas. Por exemplo, aqui já era possível até ser jogado bispo H3. A ideia é ativar esse bispo e colocar esse bispo na casa E6, aproveitando um tema tático que o peão de F7 ele tá cravado, né? Não pode jogar F por E6, que tá caindo a dama em F8. Só que aqui ele jogou primeiro dama C4, já tocando em F7.
Então veio torre A8 e agora bispo H3 com a ideia de colocar o bispo em E6. E o que acontece, né? Muita gente vai olhar essa posição e vai falar, pô, Evandro, mas surgiu uma posição agora com bispos de cores opostas, vai empatar agora, né? Não é assim que funciona. Posições com bispos de cores opostas têm uma tendência ao empate, principalmente nos finais. No meio-jogo é diferente. Nas posições com bispos de cores opostas no meio-jogo, o lado que tiver o bispo ativo vai conseguir uma vantagem muito grande, porque esse bispo não vai ter um adversário. Então, ó, ele tem um bispo de casas brancas. Se ele começa a atacar pelas casas brancas, o adversário não vai conseguir defender essas casas. E o bispo das pretas ele é muito passivo, ele está sendo bloqueado pelo próprio peão. Então aqui veio torre A7, bispo E6, pressionando F7. Então aqui não dá para tomar, porque está caindo a dama em F8. E depois de torre B8, bispo D5, o bispo está muito ativo, agora vai ficando mais clara essa diferença do bispo ativo contra o bispo passivo. Seguiu então cavalo D8, A5. Esse lance era possível jogar torre F3 também nessa posição para já dobrar as torres na coluna F e aumentar assim a pressão em F7. Só que ele preferiu jogar A5 nessa posição porque em determinadas posições o peão de A6 ele pode ser uma fraqueza na posição das pretas. Então ele vai combinar o ataque aqui na ala do rei e também na ala da dama, que as peças das pretas vão ficar escravas na defesa. E é muito difícil para o preto defender as duas alas, coordenar as peças para defender todos os pontos fracos da posição. Então, aqui depois de A5 veio dama E8, torre de AC1, cavalo C6, torre F3, torre de BB7 e agora ele joga a torre de CF1, dobrando as torres na coluna F, pressionando assim o peão de F7. Então, torre C7, rei G2, bispo F8 e aqui o Sup faz o lance H4, uma posição que é um pouco desesperada aqui para as pretas, porque o preto não consegue melhorar as peças, o preto tem que ficar sempre defendendo aqui o ponto F7. Ele começa a criar mais fraquezas na ala do rei, a ideia de H4 é fazer H5 e criar mais debilidades, até chegar um momento em que vai ser praticamente impossível das pretas defenderem essa posição. Então, isso acontece bastante, né? Esse ataque em duas alas, porque assim você consegue quebrar a defesa do adversário, né? É muito mais difícil para o lado que está defendendo conseguir passar as peças de uma ala para outra. E o resultado é que em algum momento a posição do adversário acaba colapsando. Então veio aqui bispo H6, H5, bispo G5, H toma G6, H toma G6 e agora a torre H1. Então, além de ter que se preocupar com o ponto F7, agora as pretas precisam se preocupar com possíveis ataques pela coluna H. Então, seguiu aqui dama F8, G4, dama D8, dama F1. Então, continua pressionando F7, de repente pode até passar a dama para a coluna H. Bispo H4, torre de F, H3. E agora G5, parece que as pretas estão conseguindo aqui segurar a posição, porque parece que fez um bloqueio agora com bispo em H4 e peão em G5, só que depois do lance cavalo D2, que ameaça cavalo F3 e cavalo por H4, basicamente as pretas não possuem defesas nessa posição. Seguiu aqui dama D7, tocando no peão de G4. Bom, e aqui o Sup ele arremata a posição. Esse é um lance aqui que precisa calcular com precisão, né? Mas é um lance que é ganhador já, porque o primeiro instinto depois do lance dama D7 seria defender o peão de G4, né? Só que aqui ele faz um lance cavalo F3, cavalo F3 exclama, lance assim bem concreto mesmo, porque ameaça cavalo por H4 e depois de dama G4, rei H2, as brancas continuam com a ameaça de cavalo por H4, inclusive jogar torre G1 cravando a dama. Então aqui seguiu o cavalo D4, últimos truques aqui das pretas, preto tentando criar alguma confusão com esse lance, mas ele simplesmente joga cavalo por H4, dava para tomar também D4,
mas depois de dama F4, o preto ainda poderia ter alguns recursos nessa posição. Então cavalo para H4 ele é muito mais preciso. Torre toma C5, se jogar aqui G toma H4 tem torre G1. Então torre G1, torre C2, rei H1. E nessa posição as pretas abandonaram, né? O branco ele tá com uma peça a mais, né? Tá atacando aqui a dama de G4, já não tem uma casa legal para essa dama. E além disso, quando tirar a dama já vai ter torre por G5, tá caindo o cavalo em D4. Então basicamente o branco tem uma peça a mais, ataque, e tá caindo a segunda peça também. Então por esse motivo aqui as pretas abandonaram. Bom, então essa é uma partida que eu acho muito interessante, né? Uma das melhores partidas aí do grande mestre Luiz Paulo Suppi, e que fica muito claro algumas das características do jogo dele, né? Então ele conseguiu combinar muito bem tanto jogo dinâmico quanto jogo posicional nessa partida. Espero que vocês consigam aprender com essa partida também. E antes de encerrar aqui, eu acabei deixando de passar aqui uma característica que vocês vão gostar também do grande mestre Luiz Paulo Suppi, que ele é um ótimo jogador de partidas rápidas, né? Então eu acabei não falando sobre isso, porque, por exemplo, quem curte jogar no chess.com já deve ter visto ali, né? Por exemplo, a galera que acompanha sempre o desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. O Suppi é um jogador que chegou a ter mais de 3.000 de rating no chess.com. Então é uma marca que não é moleza, né? Não é nada fácil. Então nessa faixa dos 3.000 de rating no chess.com, começa a enfrentar jogadores como Grischuk, Vathier Lagrave. E na última conversa que eu tive com o Suppi, ele me contou que o score dele nas partidas de Blitz com esses jogadores não estava nada mal, né? Salvo engano, ele tinha um score positivo contra Vathier Lagrave e tinha, eu acho que no match contra o Grischuk ficou algo como 2,5 ou 1,5. Então, um ótimo jogador de partidas rápidas, partidas de Blitz. Galera que curte aí jogar no chess.com, acompanha o desafio, também pode seguir ali as partidas do grande mestre Luiz Paulo Suppi. Galera, então esse é o primeiro grande mestre que eu queria apresentar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse início dessa nova série, colocando um pouco de história do grande mestre e também analisando essa partida. Se vocês curtiram, deixem aí nos comentários para eu saber, para eu saber se eu devo continuar fazendo essa série, falar sobre outros jogadores também. E também deixem aquele like, quem curtiu, que isso é muito importante para eu continuar produzindo conteúdos como esse aqui para o canal. Beleza, galera? Bom, então vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido mais nesse episódio dessa nova série e até o próximo.